Eu só vou te interromper porque, assim, começaram a chegar perguntas, né? E mais uma pergunta do Rafa. Professor Igor, eu tenho uma grande curiosidade enquanto professor historiador. Como foram os restantes dos anos de vida de Dom Pedro I após a abdicação e consequente retorno para Portugal em 1831? Pois é, me permita, Rafa, só dar uma abrangência, certo? Então, por exemplo, Se puder explicar até o retorno dele, né? porque, por exemplo, a Leopoldina morre logo depois. Naquela época, a expectativa de vida, que incrível, era de 25 anos de idade. Então, a Maria Leopoldina morre com menos de 30 anos de idade. 30 anos de idade e hoje a gente está no auge da vida. Começando, né, cara? Começando. A gente está no nosso melhor período. Naquela época a pessoa já estava velha. Então, a morte, inclusive, de Leopoldina afetou bastante, porque é ela que tem a habilidade, naquela época, dos conchaves políticos no Brasil. Então, quando ela morre, a Casa Imperial enfraquece. Pois bem, após a morte então de Leopoldina, Dom Pedro I vai se desgastando cada vez mais, se desgastando. Eu acho que muita gente já escutou aí falar sobre a Noite das Garrafadas. São os brasileiros já revoltados com Dom Pedro I, a crise econômica que ele deixou no Brasil, a nossa dívida externa, que eu brinco que é uma dívida eterna. Ele naquela época era muito autoritário, chegou até mandar matar o Cipriano, um padre, o Cipriano Frei Barato? Caneca. O Cipriano Barata ele chegou, mandou prender, que era um revoltoso. Então ele era muito autoritário. Além disso, ele perde a Cisplatina. Além disso, ele manda matar um jornalista. E ele sai do Brasil correndo, porque ele queria garantir que o trono de Portugal ficasse para sua filha, a sua filha mais velha. Pois bem, quando ele chega em Portugal, assume o trono, mas logo depois ele também morre. Então, Dom Pedro I, 3 anos após ele chegar em Portugal, ele vem a falecer. Então, é isso. É essa história de Dom Pedro I. A história de Dom Pedro I, então, existe muitas críticas sobre ela. Ele colocou, assim, sendo bem popular, colocou Gaia em Leopoldina, aqui ainda no Brasil. Ele, nessa viagem que ele fez a São Paulo, ele conhece uma paixão arrebatadora, Domitília? que é a Domitília, Marquesa de Santos. Então, ela fica mal vista, inclusive, aqui no Brasil, a Leopoldina. Então, essa é a história de Dom Pedro I. Fanfarrão, mulherengo, destemperado, e que precisou de uma mulher, que foi a Maria Leopoldina, para poder colocar ordem ali na Casa Imperial. Então, a figura de Dom Pedro I, ela é uma figura que, na minha opinião, Ashley, a gente não tem muito a exaltar. Na minha opinião, o que a gente vai exaltar, basicamente, é justamente ele ter conseguido sufocar. O que eu exalto é o filho dele. Não é à toa que o filho dele passou 49 anos no poder do Brasil, que é o Dom Pedro II. O pai só passa 9 anos governando e o filho passa 49 anos. Então, aí sim, Ashley. Aí sim a gente exalta, porque o Dom Pedro II gera uma estabilidade política, econômica no Brasil. Não é à toa que durante 49 anos não houve revolta no Brasil. Só houve, nesse caso, a Revolução Praieira, A um Guerra do caso ali em Paraguai. Pernambuco. E a Guerra do Paraguai. E nesse caso, a Guerra do Paraguai, que o Brasil saiu muito bem, foi a maior guerra que o Brasil venceu durante toda a sua história. Apesar que foi a única que ele participou. Então é isso, acho. Então é esse o fim melancólico de Dom Pedro I.